Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração pela exposição da palavra. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, queremos aprender, Senhor, a Tua palavra, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, a extrair entendimentos da Tua palavra, extrair sabedoria da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa andar neste mundo de trevas. Nos ensina, Senhor, esta noite, em nome de Jesus, amém. Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, para que a gente possa entender esses versículos, a gente vai começar a expor o texto de Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 20. Nós vamos entender a ação dos demônios. O que um demônio faz na vida de uma pessoa, a escravidão que ele traz, os desejos dele que são lançados na vida daquela pessoa, e aquela pessoa se torna uma pessoa descontrolada, um animal, faz coisas que ele mesmo não sabe. E pode-se acontecer dois fatos de possessões demoníacas. A possessão demoníaca que toma o controle de tudo, a sua mente, e você não sabe o que você faz, o seu corpo. E tem aquela também que o demônio toma posse, mas você tem a sua consciência. Você está vivendo, você está falando, mas a intenção da sua vida é ele lhe controlando. Como o caso de Judas. Quem dizia que Judas estava com o demônio? Quem dizia ali que Judas era um instrumento do diabo? Não, estava no meio dos discípulos, vendo tudo o que estava acontecendo, os milagres de Cristo, via tudo, ele foi testemunho de tudo. Mas a palavra diz que o diabo era o senhor dele. E o Senhor, naquela noite da ceia, diz: ó, vai e faz o que tem que se fazer. E Judas vai, sai da ceia e vende o Senhor Jesus Cristo 30 moedas de prata para entregar aonde o Senhor Jesus Cristo estava. O diabo agiu na vida daquele homem. Quem dizia que o diabo estava agindo? Não babava, não gritava, não ficou desesperado, não ficou descontrolado. Não, só normal. E isso, irmãos, pode acontecer nos dias de hoje, porque todos aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode ser um instrumento do diabo a qualquer momento. A qualquer momento pode ser invadido por demônios e ser controlado totalmente. Você perder as suas funções e ser controlado totalmente pelo demônio. E também pode, irmãos, estar se agradando com os pecados, estar fazendo a vontade do diabo, mesmo você vivendo, pensando, falando, mas por detrás ele te controla. E em fato de quê? De você se agradar com o pecado. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso. E para isso eu vou começar de Marcos capítulo 5, versículo do 1 até o 20. Mas vou trazer vou trazer 3 tópicos que explicam todos esses versículos. A operação dos demônios. Já que nós vemos isso, Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. E eles chegaram ao lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Este homem estava sendo controlado por algo que não era deste mundo. Este homem estava sendo controlado por um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não com correntes,
preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas e em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amarrá-lo. E sempre de dia e de noite estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Veja bem a ação de um demônio na vida de uma pessoa. Olha os detalhes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, nada segurava este homem. Este homem estava ali possuído por espíritos imundos, que nada físico conseguia amarrá-lo. As correntes e os grilhões eram quebrados, despedaçados, e os grilhões partidos em partes, e nenhum homem podia amarrá-lo. Olha a situação que esse homem se encontrava. Ninguém poderia segurar este homem. E sempre de dia e de noite estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedra. Este homem chegou num estado que ele não conseguia se controlar. Ele gritava de dia e de noite, estava nos sepulcros, naqueles cemitérios daquela época que eram cavados na montanha, na rocha, os sepulcros. Ele habitava naqueles lugares, e a palavra diz que ele se cortava com pedras. Este homem estava fora da sua mente, completamente. Este homem estava dominado por esses espíritos. E Mateus relata-nos algo a mais do que este homem fazia. Mateus capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado ao lado da região dos Gadarenos, vieram no encontro 2 homens possuídos de demônio, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar naquele caminho. Olha como esses homens eram tão ferozes. Os irmãos podem achar até aqui meio contraditório. Não, irmãos, Mateus relata que foi 2 homens, mas Marcos, que supostamente foi escrito pelo apóstolo Pedro, ele dá mais ênfase ao demônio que se colocou diante deles. Eram 2, mas um foi um que ficou mais feroz e mais se direcionou ao Senhor Jesus Cristo. Então Marcos relata este ao qual estava mais excitado. Nós lembramos deste fato, nós lembramos lá em Atos capítulo 19, que relata um fato parecido com esse, para que os irmãos possam ter uma ideia de como é uma pessoa endemoniada, como o demônio toma a pessoa completamente, como chega o estado dessa pessoa. Olha o que Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16 diz, então alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos. Aqui já se direciona outro termo, espíritos malignos, o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: esconjuro-vos por Cristo e a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Cefa, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E olhe bem, e o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus. Apesar deste homem estar fora de si, mas o espírito não estava fora de si. O espírito estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Aquele homem estava de uma forma possuído, que não tinha a mentalidade, estava tomada, mas aqueles espíritos que estavam sobre este homem, ele sabia de tudo. Olha o que ele disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós
sois? Imagine, o Espírito tinha entendimento do que estava acontecendo ali. Ei, eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? E o que é que acontece? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominou-os, prevalecendo contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Imagine a força deste homem, possuído por espíritos malignos. Este homem soltou por cima de 7 homens, bateram nele, tiraram as roupas e eles saíram nus e feridos daquele lugar. Imagine que ser estava dominando essas pessoas. É algo que não é daqui, irmãos, é algo que não é da terra. Agora, para que a gente possa entender, irmãos, esses espíritos malignos estavam sobre a vida deste homem, trazia uma certa degradação deste homem. Este homem estava morando em sepulcros, este homem não tinha consciência, ele não tinha consciência dele, a faculdade mental dele não estava em trabalho, porque estava completamente dominado por estes espíritos. E esses espíritos faziam o que eles queriam na vida deste homem, irmãos. Esses espíritos são espíritos malignos que quando dominam a pessoa, eles fazem o que eles querem, porque o prazer deles é fazer o mal, é praticar o mal. Eles não se interessam o que está fazendo, não, eles querem acabar, eles querem destruir. E assim esse homem estava se degradando a cada tempo, se cortava com pedras, morava em sepulcros, correntes, grilhões não seguravam este homem. Este homem estava em uma situação degradável. Agora, o pedido dos demônios. O pedido dos demônios. Nós vemos em Marcos, capítulo 5, versículos 6 ao 13. Mas, quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, dizendo: quem tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Irmãos, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato que às vezes os crentes não têm isto que esse demônio tem: o conhecimento das coisas de Deus, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus. Este termo, é Filho do Deus Altíssimo. Este termo era usado em Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, e ele usa esse termo, Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, que quer dizer El Shaddai. Então nós vemos que os demônios conhecem a palavra de Deus. Ele cita ali um termo que era chamado lá em Gênesis, quando Melquisedeque se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo ao servo de Deus Abraão. Esses demônios, irmãos, têm um vasto conhecimento das coisas de Deus. Muitas vezes os crentes não têm esse conhecimento, não conhecem, não querem conhecer, mas eles sabem da palavra de Deus, porque eles estavam com Deus, irmãos. Os demônios estavam com Deus. Eles são os anjos caídos que foram persuadidos por Satanás e foram lançados aqui na terra. Então eles sabem, eles têm todo o conhecimento, e muitas vezes nós vamos nos deparar com eles, e se nós não tivermos o conhecimento da palavra, nós vamos perder, irmãos. Nós vamos perder, vamos ser aniquilados. Continuando.
e clamando com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: meu nome é Legião. Irmãos, aqui para a gente ter uma ideia, legião era algo que era denominado de um esquadrão de romanos. Uma legião romana, irmãos, tinha cerca de 4.000 homens a 6.000 homens. Esse espírito se denomina legião. Imagine quantos demônios estavam neste homem. De 4 a 6.000 demônios em um homem só. Jesus pergunta o nome dele: qual é o seu nome? Legião. Porque somos muitos. Uma legião romana era de 4 a 6.000 homens. Um batalhão romano, uma legião, como assim era chamada. Olha quantos demônios estavam neste homem, quantos demônios estavam possuindo este homem. Porque somos muitos. E pediu-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estava ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos, se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus Cristo lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar, e eram cerca de 2.000 porcos, e eles se afogaram no mar. Irmãos, o desejo do demônio é destruir, é matar, irmãos. Não pense que não faz nada, não faz. A vontade, o desejo, a intenção dele é acabar com a criação de Deus, irmãos. A vontade dele é acabar. Por quê? Porque esses demônios querem acabar com a criação, o homem, a mulher que Deus fez. Porque eles são maus, porque eles perderam a graça de Deus. Eles pecaram diante do Deus vivo e foram lançados para fora do reino de Deus. E hoje eles estão aí, operando na vida daqueles que não temem a Deus. Todos aqueles que não temem a Deus são propícios a ser instrumentos do diabo. O diabo pode agir de uma forma completa e também pode agir passivamente, cometendo pecado, cometendo erros, e o diabo ali controlando. A vontade dele é destruir. Ele pede a Jesus: nos manda para aqueles porcos. E o que acontece quando aqueles demônios vai sobre aqueles porcos? E os demônios lhe pediram: manda-nos para aqueles porcos, para que nós possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os demônios imundos saíram e entraram nos porcos. E o que foi que aconteceu? Quando eles invadiram os porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive, pela montanha, irmãos, no lugar alto que aqueles porcos estavam. Quando eles foram dominados pelos demônios, eles se lançaram daquela montanha para o mar, e eram cerca de 2.000 porcos, e eles se afogaram no mar. O desejo dos demônios é destruir, irmãos, é acabar com tudo, destruir a família, destruir o homem, a mulher, os filhos. Esse é o desejo dele. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos de algo. Quando eles se deparam com Cristo, esses demônios falam algo.
e clamaram com grande voz, dizendo: ó, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Irmãos, eles reconheceram Jesus, irmãos. Eles reconheceram Jesus como algo divino, algo que não tem parte com eles. Eles, os próprios demônios, reconheceram a divindade de Cristo, ó, Filho do Deus Altíssimo, El Shaddai. Ó, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, nós tiramos desse texto algo fundamental. Os demônios sabem que eles serão atormentados. Eles sabem que um dia o Senhor Jesus Cristo irá atormentá-los. Eles sabem que um dia eles serão jogados no lago de fogo, na segunda morte. Eles têm esta consciência. Olha o que ele diz, ó, que tenho eu contigo. O que você vai fazer aqui? Eu não tenho nada com você. Eu não tenho ligação com você. O que você vem fazer aqui? O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E ainda, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles sabem, irmãos, que eles serão atormentados. Em Mateus capítulo 8, versículo 29, Mateus traz algo para a gente estudar. Mateus 8, capítulo 29. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes da hora? Olha que coisa, irmãos. Eles sabem que eles serão atormentados. Eles sabem que vai chegar o dia do fim deles. Então qual é o propósito dos demônios, de Satanás? Qual é o propósito? Destruir. O que ele estava fazendo na vida deste homem? Este homem estava de uma forma deplorável. Ele morava dentro dos sepulcros com cadáveres. Alguns trechos falam que ele se alimentava de cadáveres. Ele cortava-se o corpo com pedras. Ele não tinha o controle dele. Eles se feriam com pedras. Este homem, ninguém poderia chegar perto dele. Ninguém tinha acesso a este homem, pois este homem estava endemoniado. Algumas passagens dizem que ninguém passava por aquele lugar com medo deste homem. Eles tomaram o controle completamente deste homem. E quando eles se deparam com Cristo, eles falam: ó, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Não, ainda tenho tempo para fazer o que eu quero. Não chegou a hora ainda não. Deixe-me trabalhar, deixe-me eu me divertir. Ainda não é a minha hora. Eles têm a consciência, irmãos. Muitas vezes uma consciência que nós não temos. Muitas vezes que deparamos com a palavra, pela nossa incredulidade, nós não cremos na palavra. Mas os espíritos imundos sabem que eles serão julgados, que eles já estão condenados, porque Deus não permite que eles se arrependam. Deus não deu a permissão para que esses espíritos se arrependam devido ao erro, o pecado que eles cometeram no reino de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 2, versículo 16 diz, ó: porque, na verdade, eles não assumiram a natureza dos anjos, mas assumiram a semelhança de Abraão. O que quer dizer aqui? Deus não permitiu que os anjos se arrependessem. Deus não permite que haja arrependimento nele. O arrependimento que Deus permite é para nós. É dado a nós a permissão que Deus dá. Deus dá a permissão para nós se arrepender. E muitas vezes o homem não quer se arrepender. Muitas vezes o homem está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo, mas não quer arrependimento.
Já os anjos, Deus não permitiu que eles viessem se arrepender. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro aqui diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançaram no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o julgamento. Deus já decretou, já está decretado. Esse decreto de Deus não é revogado. Por isso que Deus não dá o direito a eles de se arrependerem. Então, qual é o papel deles aqui nesta terra? Destruir, irmãos. O tempo que eles ficarem aqui, eles vão estar aqui, para destruir, acabar com a família, induzir os pecadores a fazer leis para destruir a união da família, e induzir os políticos para fazer decretos, fazerem leis para destruir com a igreja, destruir com o seio da família, destruir com os filhos, porque o propósito do diabo agora é influir a cabeça dos pequenos, porque nós já temos uma cabeça formada, então é mais difícil dele controlar. Mas se ele começar a controlar dos pequenos, ele vai ter uma geração que eles querem, eles vão conseguir fazer o que eles querem. Então, qual é o propósito do diabo? Destruir. Então ele diz: o que é que o senhor vai fazer aqui agora? Não, eu sei que eu vou ser condenado, eu não tenho chance de me arrepender, mas ainda não é a hora, não. O senhor chegou muito cedo, eu tenho um trabalho para fazer ainda, eu tenho que me divertir ainda com esse povo aí, esse povo que não quer a palavra. Eu tenho que me divertir, o que eu puder levar comigo eu vou levar, eu vou matar. Para onde eu vou, vai um bocado comigo também. Então, qual é o desejo do demônio? Qual é o desejo de Satanás? Levar a obra de Deus para o abismo, irmãos. Ele levar junto com ele. Aqueles que não crêem serão lançados no lago de fogo, junto com os demônios, o diabo, o falso profeta e a besta. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, e pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Eles sabem para onde eles vão. Eles têm a consciência para onde eles vão para o abismo, o lago de fogo, a prisão que foi reservada para aqueles que pecaram. Agora, irmãos, nós vemos aqui a obra dos demônios, vimos aqui a petição que ele fez a Cristo de ser lançado ali aos porcos, né? De alguma forma eles entraram naqueles porcos para destruir, para matar. O que ele queria fazer com aquele homem que estava ali endemoniado, e a vontade dele era matar aquele homem, aprisionar, sofrer, torturar, até o momento de dizer: mata. Então eles agora, Jesus chega, Jesus se apresenta àquele homem, e o que é que acontece quando Jesus chega, irmãos? O que é que acontece quando o Cristo chega? É por isso, irmãos, que nós não temos que temer nada. Você é crente, Jesus está contigo, o Espírito Santo te conduz. Nós não temos que temer nada, porque Cristo já chegou. Então, aonde nós chegarmos, nós não temos que temer, porque o maior está conosco. O maior está conosco. Este homem estava aqui com cerca de 4.000 a 6.000 demônios mandando neste homem. Mas quando Jesus chega, irmãos, eles caem de joelho e adoram. O que foi que aconteceu? Quando Jesus desceu ali, eles vieram em cima de Cristo, caíram e adoraram. O que é que tem contigo, Filho de Deus Altíssimo? Eles reconhecem a divindade de Cristo, irmãos. E esta divindade, o Espírito de Deus, está sobre nós. E por que vamos temer? Por que vamos ficar com medo de demônios? Não, irmãos, o maior que está contigo, irmãos, o maior está contigo. Paulo diz: com
sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? E bota a mão e repreende em nome de Jesus. A gente não tem que temer nada não, irmão. A gente tem que continuar, a gente tem que marchar, irmãos. Nós fomos chamados para marchar. Fomos chamados para ficar sentado, boa Maria. Não, irmão, nós fomos chamados para marchar, para batalhar, para lutar. A nossa luta é uma luta espiritual, irmãos. Os crentes estão aí, estão perdidos. Muitas igrejas estão perdidas porque não entendem o que é ser crente, não entendem qual foi o chamado deles. Eles não sabem, eles estão aí em congresso, em festa de menino, em festa de menina, estão aí em congresso de mulheres. O que isso vai adiantar diante de demônios? O que vai adiantar? Me diga aí. O que vai adiantar um congresso de senhoras diante de demônios, espíritos malignos que está aí para matar, para destruir? O que vai adiantar? Então a igreja está sendo minada, uma criança levada para lá, levada para cá, sem saber o que é ser igreja, sem entender qual foi o seu chamado, para que Cristo te chamou, para tu levar a tua palavra de Deus para o seio da sua casa, levar a palavra de Deus para os seus, para libertar, para destruir as cadeias do demônio, irmãos. É para isso que foi chamado, irmãos. Mas as pessoas querem ficar aí sendo levadas por vento de doutrina, por falsos ensinamentos, doutrina de demônios, e não sabem para que veio. Mas quando Jesus chega, irmãos, olha o que acontece, Marcos capítulo 5, versículo 14 ao 20. E os que apacentavam os porcos fugiram e os anunciaram à cidade e nos campos, e eles saíram ver o que havia acontecido. Aqui foi depois que os demônios entraram nos porcos. O que acontece é isso, aqueles que estavam apacentando os porcos fogem com medo e vai anunciar lá na cidade e nos campos. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Olha como o homem já estava assentado, vestido em perfeito juízo. Aquele homem foi liberto. Jesus libertou aquele homem da ação dos demônios. Este homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Aquelas pessoas daquela cidade, dos campos, que viram aquele demoniado ali sentado, no seu juízo, vestido, eles temeram, ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhe o que aconteceu ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. Eles falaram da possessão daquele homem e o que aconteceu com os porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse daquela região. Irmãos, aqui desses homens, dessa cidade, desses campos, era para ter uma reação completamente diferente. Esses homens eram para se alegrar, era para ficar contente, porque eles presenciavam dia e noite aquele homem endemoniado, que ninguém poderia segurar, e eles viram Cristo libertar este homem, mas eles tiveram uma reação diferente. Eles pediram que Jesus saísse daquela região. Houve uma rejeição. Eles não queriam Cristo ali. Eles temeram, disseram: não, saia daqui, não quero você aqui não. E voltaram Jesus para fora daquela região. E aqui, continuando, irmãos, e entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com eles. Veja bem, irmãos, aquele homem que estava fora de si, estava nu, se ferindo com as pedras, morava em sepulcros, comia cadáver. Este homem agora pede para seguir a Jesus, irmãos. Veja bem, de um lado o povo rejeitou, mas de outro lado o homem que foi liberto pede para seguir
seguir aquele que o libertou. E aqui nos inclina ao quê? Todos nós fomos libertos por Cristo. Cristo nos libertou. E agora o que nós devemos fazer? Segui-lo. Devemos segui-lo. Devemos caminhar com Cristo. Devemos ter uma vida que inclina a Cristo. Como este homem, ó, e entrando no barco, suplicava-lhe que fosse o que foi possuído pelo demônio, que pudesse entrar com eles. Aquele homem queria ir com Cristo. Todavia Jesus não o permitiu e disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, Jesus aqui dá uma ordem a este homem. Jesus não permite que ele venha segui-lo, mas Jesus dá uma ordem a ele, ó: vai para casa, vai para tua casa, ó, para teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, este fato aconteceu ali em Gadara. Gadara era uma das 10 cidades daquela região. Era uma região que tinha era inclinada à cultura grega. Essas 10 cidades eram uma próxima da outra, e Gadara era uma delas. E este homem, Jesus manda voltar para a sua casa. Por quê, irmãos? Ali havia muitas pessoas, irmãos. Havia muitas pessoas que não conheciam a Cristo, porque eles tinham uma cultura grega. Eles não sabiam o Evangelho. Eles não tinham a cultura judaica, que cria em Cristo, que crê em Deus. Não, a cultura dele era grega. Eles eram inclinados à cultura grega. E Jesus diz: ó, vai para a tua casa e faz o quê? Para os teus amigos, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez por ti. O que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o que acontece? Ele parte e começa a divulgar em Decápolis. Decápolis era o nome daquelas 7 cidades. Aquele conjunto das 10 cidades era chamada Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. Glória a Deus. Jesus manda aquele homem ser um anunciador do Evangelho, irmãos. Nós tiramos algo deste texto que muitas pessoas hoje não querem, irmãos. Pois todos nós estávamos na mão do diabo. Todos nós éramos escravos do diabo. Fazíamos a vontade do diabo. Porque agora nós não estamos anunciando como este homem que foi liberto de uma legião de demônios está fazendo aqui? E partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez, e todos os homens se maravilhavam. Por quê? Todo mundo sabia daquele homem ali, irmãos. Ninguém poderia chegar naquela região onde aquele homem estava. Todo mundo temia este homem. Como nós já lemos aqui, tentaram amarrar, tentaram prender, não conseguiam. Ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes, quebrava grilhões. Ninguém passava por ali, era um homem furioso. Todo mundo via aquele homem ali. O que é que Jesus faz? Volta e anuncia lá o que foi que Deus fez em tua vida. Mostra a eles a maravilha que Cristo fez em tua vida. Anuncia. Este homem virou um evangelista, irmãos. Veja o que Cristo faz na vida do homem, da mulher. Cristo liberta, irmãos, e transforma para agora a gente ser um anunciador do Evangelho, irmãos. Irmãos, se você quer saber para que o Senhor chamou, aqui, ó. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. O que você quer saber mais? Onde você quer encontrar seu chamado? O que você quer saber para que Deus me chamou? Tu estava na mão do diabo, rapaz. Jesus te libertou, e agora o que
que você tem que fazer? Olha o seu chamado aqui, ó. Começou a divulgar em Decápolis. Comece a divulgar na sua casa o que Jesus fez. Fale, anuncie para os seus o que Jesus fez na sua vida. Fale as maravilhas do reino de Deus. Anuncie o Evangelho. Foi para isso que o Senhor lhe libertou. Olha a situação deste homem: 4.000 demônios, 6.000 demônios, de 4 a 6.000 estavam possuindo este homem. Jesus liberta, e agora este homem vira um evangelista, um homem que anuncia o Evangelho. Irmãos, o que nós queremos mais? O que você quer com Cristo? Você quer carro? Você quer casa? Vá trabalhar, vá trabalhar. Desce o seu suor para você comprar suas coisas na luta. Na igreja do Senhor, o Senhor lhe chamou para pregar o Evangelho, irmãos, para anunciar o Evangelho, para falar o que Cristo fez em sua vida. Ele te tirou das trevas, aonde você estava, sendo conduzido para o lago de fogo, e o Senhor foi lá, te tirou de lá, e transformou, e agora abra a sua boca e anuncie o Evangelho. Anuncie, procure juntar tesoura lá no céu. Ajunte tesouro no céu, não é aqui não. Aqui a gente vai trabalhar, vai ter o nosso sustento para a gente viver até o dia que o Senhor nos chamar. Aqui, a nossa vida aqui agora é essa, ter o nosso sustento, pagar nossas dívidas, botar comida no prato e esperar a vinda do Senhor. E até lá, anuncia o Evangelho. Fala do amor de Cristo, fala o que Cristo fez na sua vida. Fala de onde te libertou. Fala quem era você e quem é você agora. Abre sua boca, como este homem que fez. Ele partiu e começou a divulgar em Decápolis, nas 10 cidades ali. Quantas pessoas não ouviram essa maravilha? E a palavra diz: e todos os homens se maravilhavam, porque viram quem ele era e está vendo quem ele é agora. A transformação que Cristo fez na vida desse homem. Então, irmãos, isso aqui é exemplo para cada um de nós. É exemplo para cada um de nós, para a gente se colocar no nosso lugar e entender que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Entender que o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, na luz de Cristo, devemos anunciar. Anuncia o reino de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.